A diversidade construída ao longo da história, ela é uma diversidade ideológica, ela também é uma diversidade étnica, religiosa ou mesmo de gênero. Mas o que elas têm de comum é que elas são uma derivação das consequências que o modo de produção, que a economia de cada lugar produz. É importante a gente ter clareza de que a ideologia ela é algo que surge e que se constrói a partir das relações econômicas que temos. As relações econômicas em cada lugar, elas são um conjunto de diferentes posicionamentos que inclusive muitas vezes são contraditórios entre si. Não quer dizer que um país tenha a mesma forma de pensar a economia e de estabelecer as suas relações econômicas de forma específica igual a outro país. Mas nós temos elementos que são comuns na economia e que muitas vezes são contraditórios e que não possuem possibilidade de solução. E nessa dicotomia de posições e nessa impossibilidade de sanar algumas divergências, vão se construindo posições ideológicas para buscar alternativas a essa situação. Vamos pegar um caso muito específico no Brasil. Nós temos, no caso do Brasil, as prefeituras. São mais de 5.000 prefeituras e essas prefeituras têm um dilema muito forte, né? Elas são, via de regra, os maiores empregadores das suas cidades. E tem uma dicotomia, tem um problema a solucionar. À medida que eles optarem por pagar maiores salários aos trabalhadores da prefeitura, significa redução, por exemplo, da capacidade de investimento na cidade. De outra forma, se procurarem aumentar a capacidade de investimento na cidade, certamente vai diminuir a possibilidade de aumentar os salários dos servidores, porque o orçamento é único e, portanto, a possibilidade de atender os dois de forma generosa implicaria na quebra da própria administração. Então, essa é uma solução que toda a administração vive entre maior lucro para poder investir na cidade, que não seria propriamente lucro, mas seria capacidade de investimento, e salário. Mas isso também se aplica a qualquer empresa. Qualquer empresa que optar por maior investimento na remuneração dos seus funcionários vai diminuir o seu lucro ou a sua capacidade de investimento. Então, essa é uma equação complexa que, ao longo do tempo, se criam posições diferentes e soluções diferentes a partir dessa situação econômica que cada um de nós vive. Concluindo esse módulo, nós podemos apontar claramente de que a ideologia que temos, ela não é apenas resultante do nosso meio familiar. Pelo contrário, a nossa ideologia ela é socialmente construída a partir da situação política, econômica que vivemos dentro de um determinado espaço, dentro de uma determinada época. Na realidade, as nossas posições políticas refletem a nossa ideologia. E vejam, não estamos falando necessariamente de partidos políticos, e sim de indivíduos e segmentos sociais. Portanto, as nossas posições, a nossa prática do dia a dia revela não só a nossa matriz ideológica, também os elementos ideológicos muito específicos que possuímos, e isso faz com que tenhamos posições para solucionar as questões que vivemos baseada em uma ou outra ideologia, necessariamente. E é impossível afirmar que alguém não tenha uma ideologia. Se alguém afirmar, por exemplo, que não tem ideologia, o que se pode dizer que a sua humanidade não existe. Dessa forma, não é possível afirmar que uma pessoa não possua uma ideologia. Todo ser humano possui uma ideologia, todo brasileiro possui uma ideologia. Ela pode ser uma ideologia não caracterizada de forma
muito coerente. Muitas vezes é uma ideologia com elementos incoerentes, porque a consciência do ser humano vai se formando a partir das contradições que ele mesmo vive. Então, nós temos uma ideologia em processo de formação e não é uma ideologia única. Embora nós tenhamos a ideologia dominante em nossa sociedade, não quer dizer que não existam outras ideologias que neste momento não são dominantes, porque elas são ideologias de resistência àquelas que querem a sua eliminação. É exatamente por isso que a nossa prática política cotidiana demonstra nossa ideologia com muita clareza. E não é a nossa fala, o nosso discurso que diz o que pensamos e o que somos ideologicamente. A nossa matriz se revela pela nossa prática política cotidiana, a nossa prática de todos os dias. O que é a política, então? São todas as ações individuais ou coletivas, institucionais ou não, que visam a defesa de interesses individuais ou coletivos, no âmbito das relações pessoais, íntimas ou não, familiares, de amizades empresariais corporativas, intra e entre instituições públicas ou privadas, governamentais ou não. Mas é sempre a defesa de interesses. Então, é isso que a gente tem que entender, de que não existe a política boa e a política ruim. Existe a defesa de interesses. De que lado eu estou? Essa é a pergunta. Quando numa relação pessoal, tu te doa mais do que o outro, o que acontece com a relação? Acaba, né? Porque os meus interesses não têm resposta, não têm identidade do outro lado. Política. Eu estou aqui para defender os meus interesses, em última análise, mesmo numa relação afetiva. E é por isso que eu tenho que ser radical. Eu tenho que ir à raiz do problema para que eu possa resolver o problema. Isso é fazer política. Então a radicalidade é uma virtude, ao contrário do que muitos dizem. Somos seres essencialmente políticos que evoluímos da mais absoluta selvageria para a diplomacia que nós construímos hoje. Mas, assim como antes os nossos ancestrais eram selvagens e faziam política, nós também. O que mudou? Foi o jeito de fazer política. Eu não faço mais tanta guerra, mas eu tenho eleição, eu tenho voto para dirimir dúvida. Mas antes eu tomava território na base da guerra. Eu destruí o inimigo na base da guerra. Agora nós fazemos a política de outra forma. A guerra não era política? Sim, a guerra era uma ação política. E às vezes até eu inventava uma história para fazer uma guerra. A política é parte do que nos torna humanos. Portanto, eu não posso negar a política, porque senão eu vou deixar de ser humano. É da minha natureza fazer política. Todos nós. Homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, enfim. Não tem como. É da nossa natureza humana. E aí eu lembro vocês do que dizia Domitila. Quando nós nascemos, a gente faz política, a gente defende nosso interesse, a gente chora. A gente chora porque tem problema. Ou porque a gente não está sendo afetivamente tratado bem. Né? A gente chora como adulto. A política é expressa a partir do que fomos capazes de construir dentro e fora de nós. Porque não pensem vocês que só foram os outros que nos construíram, nós também nos construímos. E eu expresso o meu jeito de fazer política de acordo com aquilo que eu fui construído. A política é parte do nosso legado, que pode se expressar por nossas obras humanas e ou materiais. Tudo que nós fazemos é político e nós vamos deixar um legado, que pode ser bom, que pode ser ruim, que pode ser um legado humano, quando eu construo alguma pessoa, ajudo a construir uma pessoa, ou pode ser uma grande obra, pode ser um arquiteto que construiu Brasília, Oscar Niemeyer, que projetou Brasília, não construiu, mas projetou Brasília. Ele deixou um legado, uma ação política. Ela tem uma ideologia, aquela obra. Ela é uma expressão dele
E ela tem uma ideologia. Aquela cidade não foi para pobre, ela foi uma cidade construída para rico, embora fosse comunista. Assumir-se como apolítico é abrir mão de grande parte da nossa humanidade. É desistir de sonhar, de construir uma sociedade. Então, se eu me digo apolítico, é porque eu desisti da vida. É um caso, inclusive, de procurar terapia, quando tu diz que tu é apolítico, porque tu desistiu. Tu desistiu de tudo. Tu não sabe. Talvez tu não saiba, mas no fundo, tu desistiu. E é por isso que eu digo, né, que odiar ou criminalizar a política é o mesmo do que odiar a humanidade e encarcerar os sonhos da gente. Porque aí não tem mais jeito. Eu não posso odiar a política, nem criminalizar a política. Porque eu estou fazendo isso comigo mesmo. E porque eu desisti da vida. E se eu desistir da vida, o que sobra? Qual é a alternativa? Vejam, isso é muito mais importante do que os partidos políticos. Porque isso nos coloca na posição de fazer política. Ah, mas eu não me filiei. Tu pode fazer política, tu pode ser de esquerda ou de direita, sem necessariamente ter um partido político.